Capítulo 4. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Estava agora na terra, igreja, igreja, igreja. Acabou de falar de igreja, não vai mais falar de igreja? Você vai ver que Apocalipse não vai mais. E a porta agora é no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, que estava com ele aqui na terra, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Olha quanta indicação de arrebatamento da igreja antes da tribulação. Ele viu sobre igreja, 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 igreja. Aí de repente ele olha e tem uma porta lá no céu. Aí aquela voz que tinha falado com ele aqui, que estava andando entre os candelabros, entre a igreja, agora fala assim: ei, vem cá, vem para cá. Está falando para ele que é crente, que é um membro da igreja. Vem para cá que eu vou te mostrar o que é que vai acontecer depois destas coisas. Quais coisas? Igreja. Ele estava tratando de igreja até agora. O que vai acontecer depois dessas coisas. Então primeiro fecha a questão igreja aqui na terra, e agora vai acontecer essas coisas. Então o próprio Senhor Jesus Cristo que está dizendo que o que vai acontecer aqui, que é tribulação, vai acontecer somente depois destas coisas. Ok? Em Apocalipse nós temos essa prova, essa comprovação. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Alguém que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Irmãos, quando a gente mencionar pedras preciosas ou semi-preciosas aqui, elas têm as suas cores, o seu resplendor, mas é válido lembrar que durante as épocas, no passar do tempo, as pedras foram mudando, algumas de aspecto, outras de nome. Então às vezes você chega lá no Google, vai lá, jaspe, sardônio, aparece lá. Não quer dizer que era exatamente aquilo que ele estava se referindo naquela época, tá bom? Foi acontecendo essas mudanças de nome. De qualquer forma, jaspe e sardônio são pedras vermelhas, fala da realeza, fala do escarlate, daquela cor da roupa real e assim por diante, juntamente com a púrpura, né? Um arco-íris fala da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Lembra quando é que houve o primeiro arco-íris? Lá quando ele prometeu que nunca mais a terra ia ser inundada, e ele colocou o seu arco para selar a sua promessa. Arco-íris fala de cumprimento, Deus cumprindo, Deus é leal nas suas promessas. Um arco-íris parecendo uma esmeralda, a esmeralda é esverdeada, mas ela dá aquele brilho também, né? A luz reflete nela, por isso essa expressão provavelmente. Circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciões. Isso aí fala do turno completo dos sacerdotes. 1 Crônicas 24, nós não vamos ler, é o capítulo todo, mostra que os sacerdotes iam trocando de turno para servir a Deus, e eram 24 turnos. Então Deus está falando, 1 Crônicas 24, então esses 24 anciões sentados no trono, está falando de um serviço perpétuo, contínuo a Deus, ok? A gente fala assim: nossa, que interessante, né? Ele está começando, nós vamos ver muita coisa. Ele está começando a mostrar lá no céu coisa que é parecido com o da terra. Vai ver uns seres, um tem rosto de boi, outro de águia, outro de leão. Quanta coisa que ele está vendo lá, parecido com o da terra. Pergunta: será que não são as coisas da terra que foram feitas depois, que foram feitas parecidas com a do céu? A palavra de Deus diz que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Pergunta: foi o Senhor Jesus Cristo que, quando veio ao mundo, veio parecido conosco para habitar entre nós? Ou fomos nós que, quando fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, além de termos a semelhança no sentido de caráter, raciocínio e etc., inclusive a eternidade, já fomos feitos para ser parecidos com o Senhor Jesus Cristo que viria entre nós?
porque o termo em hebraico, imagem, é muito forte. Então nós vamos ver várias coisas aqui, e fica essa pergunta no ar. Será que quando Deus fez a águia, o boi, o leão, Ele não fez para refletir coisas que tinham valores celestiais? E para isso já está no nosso meio? Será que existiu aqui, agora esse será que eu vou perguntar, você já vai saber a resposta. Será que existiu aqui, primeiro, 24 turnos sacerdotais, e agora Deus fala assim, eu vou fazer a mesma coisa no céu, e vai ter 24 anciões sentados me servindo o tempo todo? Ou será, a gente fala assim, puxa, né, Deus é o grande juiz e etc, a gente vê tanta coisa do padrão de Deus que é parecido com o que a gente faz aqui, e não é justamente o contrário? Se nós sabemos assim, a maneira de falar, né, se nós sabemos julgar, defender, condenar e etc, não são valores que nós trouxemos dentro de nós e desenvolvemos porque somos imagem e semelhança de Deus? Assim como se nós sabemos amar, é porque Ele nos amou primeiro e assim por diante. Então fica isso para a gente pensar, coisas que a gente vai ver aqui, vai fazer assim, olha, no céu coisa parecida com o da terra. Opa, e se for o contrário? Muito bem, eles estavam vestidos de branco, ok? A pureza na presença de Deus, e na cabeça tinham coroas de ouro. Estavam perante o próprio Deus, a realeza de Deus resplandecendo neles, a dignidade, o direito de estar ali na presença de Deus, porque eles foram feitos para isso, né? Não é um direito conquistado nem nada, mas eles estavam na presença do rei. Lembram-se que quando, tomara não esteja trocando personagem bíblico agora, quando Daniel foi levado para a presença do rei, para comer com ele, que eles mandaram ele, não foi Daniel, foi José, que quando foi colocado na presença da pessoa importante, mandou ele se lavar, deu vestes bem arrumadas. Foi José, né? Vai lá, tira a barba. Ele não foi com os trapos dele lá na presença, ele se vestiu de acordo para estar na presença. Então é nesse sentido que esses anciãos que estão na presença do Deus Todo-Poderoso estão com coroa, eles estão apropriados para estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões, o poder de Deus sendo manifestado. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo. Lâmpada, fogo. Hoje a gente tem luz elétrica, né? Antigamente você queria iluminar alguma coisa, era fogo, ok? Então está falando da luz de Deus, a luz que brilha, que ilumina. Deus sempre lembrando a nós o seu desejo de salvar, e isso já está ali na presença dele. Deus é luz, nele não habita treva alguma. Então diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então mais uma vez falando o Espírito Santo diante do trono do Pai. Lá no primeiro capítulo a gente leu isso. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Ezequiel 1:22, nós vamos pular agora as leituras, tá bom, irmãos? Ezequiel 1:22 fala desse mesmo mar de vidro, só que é interessante que ele fala assim, numa semelhança, ele não fala do mar de vidro, mas fala de uma abóboda, no trecho todo que tem, né? Se você ler Ezequiel, acho que é 1, de 5 a 14, que tem todo o trecho, vai citar isso. Então, às vezes varia um pouco a maneira de retratar, quando você lê no Antigo Testamento e agora lê aqui, mas está tratando do mesmo assunto. Então, esse parecido com um mar de vidro, claro como cristal, está falando da pureza, da transparência. Em Deus não há engano, não há coisas obscuras, mas tudo é claro, é límpido na presença dele. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Esses seres viventes, eles que são descritos, na referência de Ezequiel 1, de 5 a 14, e vai mostrar outras características ainda, com mais detalhes que eles têm do que está sendo apresentado aqui. E quando você lê lá em Ezequiel, e você vê diferença nesses seres viventes, você fala, mas lá em Apocalipse dizia assim, assim, assim. Ezequiel está dizendo assim. Os estudiosos dizem que provavelmente era o ângulo do qual João teve a visão desses seres, e o ângulo do qual Ezequiel teve para ver esses seres, mas sem dúvida se refere aos mesmos seres. Esses seres é o mesmo que Isaías viu?
Eu não estou lembrando qual que é o de Isaías agora. Ah, não, aqui eu coloquei, Isaías capítulo 6, você disse? Não, eu anotei aqui para mim que são diferentes. Inclusive, dependendo da Bíblia, não tem aqueles títulos que a gente tem assim para dizer? Às vezes, dependendo do lugar, quando vai falar dos seres, fala que é querubim ou serafim, mas na própria Bíblia não está dizendo que é querubim ou serafim. Então, a gente sempre tome cuidado com o título, às vezes não é aquilo que está sendo retratado. Esses de Ezequiel, capítulo 1, não são os mesmos de Isaías, capítulo 6, tá certo? Que também são diferentes dos que estão em Salmo, capítulo 50 e capítulo 99, e esses dos Salmos, sim, a Bíblia diz que são querubins, esses dos Salmos. Obrigado pela pergunta, irmão. Aí, o primeiro ser parecia um leão. Leão fala do poder de Deus, da majestade de Deus, né? Porque a sua criação, a criação de Deus, sempre reflete alguma coisa da glória de Deus. Nós mesmos não fomos feitos a sua imagem e semelhança? O primeiro tinha aparência como de um leão, o segundo como um boi. O boi, com toda a força que ele tem, ele usa tudo aquilo mansamente para servir. O que é que isso tem a ver com Deus? Tem tudo. O Senhor Jesus Cristo, com todo o seu poder, usou tudo isso para vir nos servir. O terceiro tinha o rosto de um homem, e o Senhor Jesus Cristo veio como homem. E o quarto parecia como águia em voo, a altivez, a nobreza, o poder, tudo refletido nesses 4 seres que ficavam o tempo inteiro ao redor de Deus. E aí a gente vê na natureza isso espelhado, para a gente já ter referência do que tem lá no céu. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Lá no Antigo Testamento, a referência deles diz que eles ficam andando como um relâmpago, zigue-zagueando, e que eles não mudam de posição em momento algum. Então, é como se fosse assim: aqui é o trono de Deus, e eu sou um desses seres, e eu estou indo assim, assim, assim e assim. O louco, mas ele deu as costas para Deus. Eles tinham olhos no corpo todinho, para não parar um instante de olhar para Deus. E o tempo inteiro, dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Um exemplo para nós, que também fomos feitos para o louvor da glória de Deus, para orarmos sem cessar, e assim por diante. Para não nos cansarmos de estudar a palavra de Deus, de memorizá-la, de fazer o bem que vier a nossa mão para fazer, e assim por diante. Eliel, Oi. mas fala assim que eles ficam dia e de noite sem cessar falando isso, né? Só que lá em Isaías 6 é serafins, não é esses mesmos seres. Então os de Isaías 6 tem que sair para eles fazerem isso, fica tudo junto ali no tempo. Fica tudo junto, porque você vai ver que tem eles, depois tem os anciãos, e depois tem milhares de anjos todo ao redor dando glória a Deus. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças, isso serve para nós, viu, irmãos? Para a gente dar glória, honra e graças a Deus o tempo todo na nossa vida. Aquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Bem, diz que toda vez que os seres viventes dão glória, e os seres viventes dão glória o tempo todo, esses 24 anciãos glorificam, se prostram e glorificam aquele que vive para sempre e lançam as suas coroas diante do trono. Então agora a gente já sabe o que os 4 seres viventes fazem o tempo todo e o que os 24 anciões fazem o tempo todo, né? Ele tem aquela coroa ali para quê? Para render a Deus. E tudo que eu e você somos e temos é para quê? Para render a Deus, do mesmo jeito. E dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Dizem que
os rolos de antigamente, quando eram documentos, vinham escrito por dentro, bem detalhado, e por fora, resumido, o que era o contrato. Ele disse que quanto mais sério fosse o acordo, o trato, a situação, mais selos eles recebiam. Vamos lembrar que selo, naquela época, não tem nada a ver com o de hoje, porque eles escreviam a carta, enrolavam, e ali onde termina a folhinha do rolo, pingavam uma gota de cera para fechar. Aquela seria secar ali. E antes que ela terminasse de secar, o rei vinha com o seu anel e colocava o seu símbolo ali. Para todo mundo saber, só ele tinha aquele símbolo. Para todo mundo saber que foi o rei que escreveu. Se aquela carta chegasse no seu destino com o selo rompido, com aquela cera quebrada, ela foi violada. E aí a gente já não tem mais garantia de que está escrito lá dentro, se só tem coisa que o rei escreveu, se alguém adulterou o que estava ali. Então o selo fala de tudo isso, dessa propriedade, pertence ao rei, fala da veracidade, fala da confiança que a gente pode ter do que está escrito ali dentro, e tudo isso. E ele fala que tinha esse rolo com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz. Bom, 7 fala do que mesmo? A perfeição de Deus. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos, daqueles 24, me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele venceu a morte, né? O Senhor Jesus. Depois vi um cordeiro. Ele falou da tribo do leão. Quando eu olhei, era o cordeiro, né? Foi na sua mansidão que o Senhor Jesus venceu a morte. E os anjos só observando tudo isso. Só observando tudo isso. Eu vou fazer uma pergunta. O que passou um pouquinho mais só, mas o que ele quis dizer no sentido espiritual, essa questão dele chorar muito porque ninguém conseguiu abrir o livro? Dizer, na minha compreensão da situação aqui, da decadência do ser humano, não tinha ninguém digno. Ali tinha Deus com algo que era para vir ao nosso conhecimento. Tá, quem vai abrir? Ninguém tinha a dignidade, a limpeza, a pureza total, ou a realeza total para chegar ali. E ele se entristeceu, porque até então ele só tinha pensado na humanidade. Ele falou: gente, o ser humano quando decaiu, mas não sobrou nenhum, não tem um ser humano, tem gente que foi arrebatado vivo, nem conheceu a morte. Será que nem esse serve? Então, nem Davi, nem Abraão, não tem ninguém. E aí ele chorou por causa dessa falta de dignidade. Ele não conseguiu encontrar isso na raça humana, nem abaixo da terra, nem em lugar nenhum. E ele falou: não chora. E talvez pela tristeza, bom, então o livro não vai ser aberto, essa bênção não vai ser revelada para nós, né? E aí ele vem e fala: calma, mas tem o único que é digno, né? O que vence. Quem foi que venceu a morte? Ninguém venceu a morte, só o Senhor Jesus venceu a morte, né? Então ele venceu e ele é digno de abrir o livro. Abrir o livro e os seus 7 selos. Depois um cordeiro. Então, o leão de Judá e o cordeiro são figuras que estão sempre juntas. Foi na sua mansidão que ele venceu com todo o poder. Que parecia ter estado morto em pé, né? Parecia ter estado morto. Ele olhou assim e falou: olha, parece um cordeiro que já morreu. Está vendo o Senhor Jesus Cristo, né? Quanta coisa linda. Em pé, as marcas, né? Que vão estar sempre ali para nos lembrar. No centro do trono. Espera aí, quem é que estava no centro do trono agora há pouco? Deus Pai, o ancião de dias de Daniel, o Deus Todo-Poderoso. Agora ele olhou e no centro do trono está o cordeiro. E espera só um pouquinho, daqui a pouco nós vamos ficar às 11, que tantas vezes tem hora que o cordeiro está diante do trono e Deus está sentado no trono. Aí ele olha e o cordeiro estava lá no centro do trono. É a Bíblia igualando, dizendo que os dois são o mesmo Deus. Variam em função daquilo que realizam, porque Deus quis assim, mas é o mesmo Deus, porque só um se assenta no trono. Ok.
no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Então, até agora a visão que a gente teve foi de Deus Pai sentado no trono. E agora quem está ali, no meio dos 4 seres viventes, dos 24 anciões, é o próprio Cordeiro. Então isso aqui está igualando, está dizendo, é um só Deus, é o mesmo. Que às vezes por causa da função que realizam, mostra separado. Diga. Como que eu vou saber, então, por exemplo, Isaías 6 falando dos 4 seres viventes e Apocalipse 4, né? Como, não são o mesmo ali também esses anjos? Como que eu vou saber se ali é um tipo e o outro lá se entende? Acho que eu estou entendendo. Irmão, coloca em Isaías 6, de 1 a 3. Se não é mesmo ou se não é. Tá bom. É distinto ali. Vamos ver. Foi a mesma coisa. Vamos entrar nisso de uma vez. Eles estão falando que ele é santo, santo, santo. Os Tá. 4 seres viventes lá, a mesma coisa, dizendo que ele é santo, 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 não são os mesmos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as obras das suas vestes, as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Esses anjos não estavam por cima dele. Esses 4 seres viventes estavam ao redor do trono, fazendo esse zigue-zague que Ezequiel descreve. Estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros. Agora não era para Deus, uns para os outros. Santo, santo, santo é Yahvé dos exércitos, toda a terra está cheia de glória. Deu para perceber que tem uma variaçãozinha na função deles? Então, esses daqui são os que ficam por cima, com essas assim, né, assim, assim, e falando entre eles e por cima do trono. Enquanto isso, esses 4 ficam fazendo aqui em torno. E esse daqui ele declara, são serafins. Os de Ezequiel só fala que são seres viventes, como ele diz aqui. Bom, vamos lá. Me ajuda aí, pessoal. Eu estou... 7. Verso 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres. 7 fala de completo, perfeito. Chifre fala de poder, governo. Ok? Então ele é o soberano dos reis da terra. 7 chifres, o governo perfeito, o governo completo. E 7 olhos. Lembra que os olhos são de fogo? Julga com justiça, perfeitinho, não erra em nada. 7 olhos, 7 é o completo, é o perfeito, é o de Deus. 7 olhos, vê tudo, conhece tudo. E aí ele fala que são os 7 Espíritos de Deus. O irmão falou hoje de manhã, se a gente tivesse combinado não tinha saído tão bom, né? O irmão falou hoje de manhã, por que convinha tanto para a igreja que o Senhor Jesus fosse e o Espírito viesse? Porque a ação do Espírito Santo é uma ação maravilhosa e ela sempre age a favor do Senhor Jesus Cristo. O Warren falou isso hoje de manhã. Então veja que os 7 olhos do Senhor Jesus Cristo, que vê tudo, que conhece tudo, que tem conhecimento de tudo, ele refere aqui à ação do Espírito Santo. Ele fala, são os 7 Espíritos, que a gente já desvendou lá no capítulo 1. Ok? De Deus, os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Espera um pouquinho só. Onde é que ele viu o cordeiro agora mesmo, que é o leão de Judá? No centro do trono, os 4 seres ao redor, os 24. Aí agora esse que está no centro do trono se aproxima e recebe daquele que está sentado no trono o livro. Ou seja, é Deus mesmo, é um só. Mas aí fala da função. O pai passa para o filho e fala, toma, você recebeu o direito, você venceu e você vai abrir agora. Mas está vendo como o Apocalipse vai misturando as figuras? Porque é uma coisa só, é um Deus só, né? Vamos adiante. Recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Testemunhas de Jeová, que diz que a gente deve adorar só a Jeová e a Jesus não, né? Cada um deles tinha uma harpa
e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Irmão, será que a minha oração e a sua é preciosa na presença do Senhor? Demais. As taças de incenso, o incenso aqui, para ser derramado na presença de Deus, são as minhas orações e as suas orações. Vamos orar mais, irmãos. Um detalhe para nós. Vocês já viram taças? Deixa eu marcar aqui para não me perder de novo. Verso 9 agora. Vocês já viram umas taças que são assim? Tem aquela taça que é assim, né? Que você vai derramando assim. Já viu uma taça que é assim? Claro, estou falando taça pequena. Estou fazendo como? Que ela é assim. Ela é igual um V assim. Já viu taça desse jeito? Você já tentou derramar com essa taça? Você tem que fazer bem com cuidadinho assim. Porque se você fizer diferente daquela outra que é assim, se você fizer assim com ela, o que acontece? Cai tudo. São essas as taças que são usadas aqui. E isso vai fazer sentido lá no final de Apocalipse, quando as 7 taças da ira de Deus forem derramadas, porque é algo que vai acontecer num momento só, de uma vez só e com muita rapidez. Ok? É esse tipo, a palavra usada aqui, é esse tipo de taça. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituísse reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Por que um cântico novo? Porque enquanto o Senhor Jesus Cristo não conquistou a vitória, isso não era um fato, esse cântico não era cantado. Porque está cantando: Tu fizeste, tu constituíste, tu venceste. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, os milhares e milhares e milhões de milhões: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Quando a gente fala que ele é digno de receber isso, é da gente atribuir a ele, né? A gente pode dar algum poder ou alguma riqueza para Deus? Coitado de nós, né? Mas é atribuir. Tudo pertence ao Senhor. O Senhor é que merece. O Senhor é o dono de tudo. Essa é a ideia. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Essa passagem me faz lembrar que a criatura, o que acontece? Duas coisas. A gente canta: toda criatura o quê? Toda criatura, é que se eu falar mais um pouquinho eu entrego o ouro. Toda criatura, eis que toda criatura, eis que os homens desejando, você gostou do meu nananã? Toda criatura geme desejando a redenção. Toda criatura, os pássaros, as árvores, toda criatura, ninguém está satisfeito. Não somos só nós que estamos prejudicados por causa do pecado enquanto Cristo não vier. Toda criatura foi feita para adorar a Deus. Toda criatura sente o peso da consequência do pecado, reconhece isso e com isso está glorificando a Deus. Porque é a criatura que fala: não, para mim está bom desse jeito, Deus não precisa consertar nada. Não, toda criatura, ela quer essa perfeição, ela quer essa redenção, ela espera por isso. Só mesmo o ser humano pecaminoso, cego pelo pecado, que fala: não preciso de Deus, não preciso disso. Então isso aqui faz essa referência para mim. Toda... É a continuação do hino. Oi? É a continuação do hino. Tem. Todo o povo anda procurando paz, mas sempre vão. Porque não procuram em Deus, né, irmão? É justamente a continuação do hino. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram e o adoraram. Adoraram o Cordeiro. Então, mais uma evidência aí de que Cristo pode ser adorado. A gente só adora um, né, irmãos? Que é Deus. Então, aqueles adorando o Senhor Jesus Cristo. Então, significa que Ele é Deus. Igual o Warren falou: ou isso é uma heresia, uma blasfêmia tremenda, ou o Senhor Jesus Cristo é Deus. E Ele é Deus. Os selos. Então, vamos lá para abrir esses selos.
Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Irmãos, a sequência é sempre assim, ó. De 7 em 7. 7 selos. Abre o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Quando chegar no 7º selo, ele abre os 7 selos. Vou dizer assim, dentro dos 7 selos, tem 7 trombetas. Aí começa, toca a primeira trombeta, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Quando tocar a 7ª trombeta, é para derramar as taças. Aí começa, derrama a primeira, segunda, terceira, quarta. Cada um desses últimos é para iniciar o outro, tá certo? E a taça é o final de tudo, é o derramamento da ira de Deus. Então são essas 3 figuras vezes 7. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Cavalo branco fala de paz. Ah, sim, começou os selos, começou a tribulação. Agora é o tratar de Deus durante os 7 anos. Começou a ação dele aqui na terra agora, tá bom? Começou os 7 anos. O primeiro cavalo é branco. Branco fala de paz. Seu cavaleiro empunhava um arco. Naquela época, qual era a arma que atingia mais longe? Era a lança? Era sei lá o quê? Era a flecha, a que atingia mais longe. O cavaleiro que vem no cavalo, trazendo paz, vai ter um alcance muito grande. Lá vem o que a gente está acostumado a chamar, né, de anticristo, mas a Bíblia chama ele de a besta, porque muitos anticristos ouvem, a palavra de Deus diz. Então, lá vem a chegada desse personagem, trazendo paz para a terra, e a sua proposta, o seu alcance é muito grande. Na verdade, vai alcançar a terra inteira. Paz e a flecha. Muito grande. Religião? Oi? Religião? Vai ter religião no meio da história, vai ter política e religião. E a besta, que é o falso profeta, vai se ocupar em propagar isso, e nós vamos ver como é que entra política e religião. Ou seja, é um bem-estar para a terra que ele está prometendo, ok? Não sei como é que isso começa, como é que isso termina. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Coroa é para quem governa, é para rei, é para governante. E o seu governo vai ter longo alcance, e ele promete paz. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer, veio com tudo. Quando o cordeiro abriu o 2º selo, ouviu o 2º ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, esse era vermelho, que fala de sangue, que fala de guerra, derramamento de sangue. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os outros homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Como é que fica a promessa desse governante de paz e essa matança? Bem, ele está prometendo paz, ele vai cuidar, ele vai fazer um governo que vai encantar todo mundo, mas a natureza do ser humano maldosa continua, um matando o outro e tal. Ele está lutando para trazer isso, mas o que vai haver na terra, e ninguém vai reclamar dele, vai achar que é o normal do ser humano. Hoje em dia a gente não entra na nossa casa, tem que trancar a porta e liga o fio elétrico e não sei mais o que, não sei o que lá. É o ser humano acabando um com o outro. Então vai haver isso, vai vir o governante para prometer paz, enquanto isso a coisa acontecendo aí no mundo da violência. Quando o cordeiro abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizer: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Vamos ver o que é isso? Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Escassez. Vai haver muita escassez na terra nessa época. Ele está negociando: te dou isso, mas você tem que pagar isso. Cuidado, cuida do azeite, não desperdiça não. Escassez de alimento vai haver. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Essa cor aqui que para nós foi traduzida como amarelo é uma cor parda, igual quando a pessoa morre, fica aquela coisa esbranquiçada, ok? Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Por quê? Porque quem vai morrendo vai indo lá para o Hades, né?
foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, pelas pragas e por meio dos animais selvagens da terra. 1/4 da população mundial vai morrer dessas coisas que estão acontecendo aqui. Isso é só o começo da tribulação. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, gente que morreu durante a tribulação, porque os outros já subiram, é a igreja, já está no céu com Cristo. Morreram por causa da sua fidelidade durante a tribulação, mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, né, da santidade, dali o prêmio, olha, vocês vão receber por fora aquilo que vocês são por dentro. E foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos com ele. Isso nós vamos ver lá no capítulo 20, verso 4. Então, calma, vocês vão ser vingados. Eu vou fazer justiça para vocês que morreram pelo meu nome, e eu vou vingar aqueles que fizeram expulsão, mas espero que tem mais pessoas que ainda vão passar por isso e vão chegar aqui junto com vocês. Observei quando ele abriu então o 5º selo, é só para mostrar esses daí. Observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas do seu lugar. Olha o tamanho do terremoto. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suportar? Então, os 4 primeiros selos, que são os cavaleiros, foram acontecendo morte, todas aquelas coisas lá. Eles achavam que era só coisa natural mesmo. O ser humano vive se matando, aí foi passar, aí vive pegando doença, passou não sei onde lá, a onça comeu e praga. Achou que era coisa daqui, do planeta Terra mesmo. Mas quando chegou nessa agora do terremoto, aí finalmente falou assim: ei, isso não é só coisa normal que a gente está vivendo, não. E reconheceram que a ira de Deus estava caindo sobre eles. Aí agora, irmãos, tem alguns momentos em Apocalipse que os estudiosos chamam de intervalos. É como se fosse assim: agora para um pouco de contar a história, para eu mostrar um cenário que tem aqui, e depois a gente continua a contar a história. Às vezes esse cenário que ele vai mostrar, esses personagens, precisava mostrar para a gente entender o restante da história que vai ser contada. E às vezes não, ele só fez essa brecha, tá, viu lá o que eu queria mostrar? Então, agora vamos continuar com a história. Então, os estudiosos chamam isso de intervalos. Agora nós vamos entrar no primeiro desses intervalos cronológicos aqui no capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. O termo 4 é muito comum na Bíblia para falar da totalidade. Quando fala os 4 cantos da terra, está falando o planeta todo, né? Retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Então esses anjos iam atacar o planeta, esses 4, o planeta todo. Mas eles estavam lá segurando, eles iam atacar com vento, com destruição, e eles estavam segurando. E esse anjo mais importante, que veio subindo do oriente, foi e falou para eles: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então, só pode começar esse ataque destruidor depois que os servos de Deus forem selados, forem marcados, identificados. Então ouvi o número dos que foram selados: 144.000 de todas as tribos de Israel, da tribo de Judá
12.000 da tribo de Ruben, 12.000 de Gade, de Azer, de Naftali, de Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. 12.000 pessoas de cada tribo, cada uma delas foi selado com essa marca de Deus na testa. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, aquelas mesmas palmas, aquelas mesmas folhas de palmeira, que quando o Senhor Jesus entrou montado na jumentinha, eles foram estendendo ali para glorificar, né, o rei. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos, então, mais que foram sendo levados ali na presença de Deus, né? Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Um instante agora aqui para interromper. Lembra que eu falei que isso é um intervalo? Então no intervalo ele fala: para agora que eu estou contando e vem olhar uma coisa aqui que eu vou mostrar para vocês. Lembra que ele falou para aqueles que estavam lá falando: Senhor, quanto tempo o Senhor vai demorar para nos vingar? Ele falou: espera porque tem outros para vir. E ele falou que esses daqui vieram da grande tribulação. A grande tribulação é da metade para frente, dos 7 anos. Então tinha esses primeiros aqui, já desde o início, e agora está mostrando o restante, os que vieram da grande tribulação. Ele parou um pouco de contar a história e falou: ó, eu vou abrir uma janelinha aqui para você ver um negócio, que não está na sequência da história que eu estou contando, mas que vai acontecer. Por isso que a gente fala que é um intervalo no contar da história, um intervalo cronológico. Então ele já disse quem são esses, tá certo? Por isso eles estão diante do trono de Deus. Agora não é mais embaixo, mas já é diante. Completou o número, agora junte-se aqui e venham adorar a Deus. E o servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, né? A comunhão. O tabernáculo fala da comunhão de Deus com os seus seres. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, porque nós vamos ver daqui a pouquinho o que é que vai acontecer na grande tribulação com o sol. Nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono, já mudou a figura de novo, né? Será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Olha, irmãos, quanta glória, quanta coisa maravilhosa no céu. E é esse Deus que é o nosso Deus. Quando ele abriu o 7º selo, quando abre o 7º, começa naquele 7º outro 7, não é assim? Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Você já sabe da piadinha que tem aqui, né? Não pode, né? Então vamos embora. Vamos continuar. Minha esposa já falou que se eu disser, depois não tem beijinho. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Você só falou na piada, Eliana, que termina o estudo. Não, ela falou que se eu contar a piada, atrasa o estudo. Não é que tem gente que brincou e fala assim: olha, tá vendo porque que não vai ter mulher no céu? Meia hora de silêncio. Não fui eu que contei, hein? Eu só ouvi falar. Eu só ouvi falar. Oi, irmão. Não, ela fez assim, ó. Ela vai resolver comigo lá em Araraquara. Ok. Vi os 7 anjos que se acham... só um instantinho. Ele falou que abriu o 7º selo e houve o silêncio de meia hora. Lá vem outro intervalo. Está parecendo o Brasil, cheio de como é que fala? De feriado, né? Trabalha um pouquinho feriado. O segundo intervalo vai do verso 2 ao verso 5 só, aqui do capítulo 8.
O capítulo 7 todinho foi um intervalo. Aí no verso 1 ele falou, abriu o 7º selo. Aí agora do verso 2 ao 5 vai ser um intervalo. Viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dados 7 trombetas. Essa informação aqui vai ser importante na hora que ele voltar a contar a história. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos anjos. Dos santos, perdão. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Vamos ver o que é que vai acontecer agora. As trombetas. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela. Então está falando de, como é que a gente chama? Meteoro, né? O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é absinto, que é amargo, amargor. Tornou-se amargo 1/3 das águas e muitos morreram pela ação das águas, que se tornaram amargas. As águas se tornaram venenosas. 1/3 da água potável se tornou venenosa. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. O sol não vai dar mais, o sol vai dar agora só 2/3 do seu brilho, e assim a lua e as estrelas. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Reduziu isso em 1/3. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Assim, mas já não foi tudo? Não, agora que a águia vai falar, ai, ai, ai do que vai acontecer agora. Aí você fala assim, Léo, essa águia é figurada, não é, como é que é? Bom, a mula falou com Balaão, né? Então, para Deus não tem diferença nenhuma, se ele botar uma águia lá no céu para falar do jeito que está aqui, não tem problema nenhum para Deus. Uma coisa interessante e inteligente que a gente pode e deve fazer com o Apocalipse é derivar o mínimo possível. Às vezes a gente olha o Apocalipse e fala, a águia significa isso, o ai significa isso. Não, enquanto puder ser do jeito que está aqui, é isso mesmo. A hora que ele fala, não, peraí, isso aqui não está batendo com Bíblia. Então vamos ver o que significa. E às vezes ele próprio dá o significado. Então não tem nada demais se realmente essa águia subir no céu e falar isso daqui. Deus já fez isso antes. Mateus 22, quando fala... Mateus 24 fala dos acontecimentos desses ais que vão aparecer aqui. Por isso que eu estou falando, depois que a gente lê isso daqui, volta para Mateus, volta lá para Isaías, Ezequiel, fala, olha, era isso, olha, esse outro, e assim por diante. Então vamos ver. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. À estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, estrela refere a que mesmo? Anjo. Está falando que caiu do céu porque ele veio do céu para a terra para realizar essa missão dele. Ele abriu o abismo. No abismo, antes de Cristo ressuscitar, tinha o que mesmo? Quem cria em Deus, que agora nesse momento está lá na presença do Senhor,
os que não creram estão esperando a condenação do trono branco, e os anjos caídos que foram colocados lá. Então quer dizer que quando você abre o abismo, ali dentro tem anjos maus, né? Anjos caídos, só para a gente ter isso em mente. E ele abriu o abismo. Quando ele abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como de escorpiões da terra. São seres celestiais malignos, anjos decaídos, demônios, se você quiser chamar, que vai ser dado a liberdade a eles, pelo propósito de Deus, de sair dali, e eles vão vir em tantos, num número tão grande, que na subida deles, escurece a vista do sol e do céu. E a destruição deles vai ser como de gafanhoto, a Bíblia está dizendo aqui. Perdão, de quê? Saíram, eles têm o aspecto de gafanhoto e o ferimento dói como de escorpião, isso. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Então está vendo? Eles vieram com toda a sua fúria, mas eles ainda estavam sob o domínio de Deus. Só podia fazer o que Deus permitisse. Não lhes foi dado poder para matar essas pessoas que não seguiam a Deus, está falando dos 144 mil que receberam a marca de Deus na testa. Os que não vão dar ouvido à palavra, à pregação deles, são esses que vão receber essa penalidade aqui. Mas ele fala assim, não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. Então, lá vem a misericórdia de Deus, em vez de matar essas pessoas, mostra que tem consequências a gente não crer em Deus, mas que ainda está em tempo de crer em Deus. Podia ter matado todos eles, mas deixou eles sofrendo 5 meses. É uma oportunidade para se arrepender. A agonia que eles sofreram era como uma picada de escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Olha a força, né? O ímpeto deles, a prontidão para batalhar. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro. Está falando provavelmente da autoridade que eles tinham recebido, dado por Deus, para fazer aquele ataque ali. E o rosto deles parecia como o rosto humano, porque não eram gafanhotos, eram aqueles seres lá que foram libertados do abismo. Os cabelos deles eram como os de mulher, então está falando que esses seres tinham essa aparência, com esse cabelo assim. E os dentes como os de leão, destruidores, fortes. Tinham couraças como couraças de ferro, então eles eram fortes, poderosos, ninguém podia contra eles. E o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como os de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, que significa destruidor. Então esse anjo que foi lá e governou eles, foi um anjo separado por Deus para causar essa destruição. Alguns estudiosos falam que pode ter sido nesse momento a autoridade que Deus deu a Satanás, que Satanás só fica esperando, né? Pode matar agora? Pode destruir agora? Alguns especulam que seja isso. O primeiro ai passou. Quantos ai são? 3. Esse foi só o primeiro ai. O primeiro ai passou. Vamos lá agora para o segundo ai. 2 outros ais ainda virão. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar, ou dos chifres do altar de ouro, que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Lembra daqueles anjos que estavam esperando só ter autorização para causar estrago? Que ele falou, não faça nada enquanto não selar os 144. Ele deu ordem para soltar esses anjos. Eufrates
fala da região, ali a região do Eufrates, que deu início a todo o paganismo que existe no mundo. A Babilônia, que está ali próximo, foi o que deu a origem a toda forma de culto que é contrária a Deus. Então, quando ele menciona o Eufrates, ele está fazendo referência a isso, a toda a maldade que existe no mundo, a toda a idolatria que existe no mundo. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Já teve morte aí, é 1/3 do que sobrou. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham esse aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. Lembrando que enxofre produz córregos abrasadores e um gás sufocante, tá bom? A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão. Já falamos da ferocidade do leão. E da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. Já falamos do que o enxofre faz. 1/3 da humanidade foi morto pelas pragas de fogo, fumaça, enxofre que saíam das suas bocas. Então, seja isso daqui realmente desse jeito que está dizendo aqui, ou seja, só uma forma figurada de que vai haver fogo, fumaça e enxofre e vai dar fim em 1/3 da raça humana, de uma forma ou de outra, isso vai acontecer. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, ou seja, ataca de todo jeito, pela frente, pela trás, não há como escapar do ataque deles. Essa é a ideia. Pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Essa é a natureza do ser humano, irmãos. Numa situação como essa, a gente fica surpreso de hoje ver o ser humano em tantas situações e fala, mesmo assim ele não se rende a Deus. Olha só essa aqui. Então, agora vem o terceiro intervalo cronológico. Vai do capítulo 10 até o capítulo 11, verso 14. Então vi outro anjo poderoso que descia do céu. Você quer continuar a próxima? Quero, eu vou ser convidado, irmão? Ué, já está sendo convidado. É, irmão? Eu aceito, irmão. Quantos minutos eu ainda tenho, irmão? Passou 10. Passou 10 não, a aula não termina 5h30? 5h20. Nossa, Você Deus. pode ser 5h30. Tá bom. Já fica no capítulo já redondo, capítulo 10. Não pode terminar o intervalo? Nós vamos fazer o intervalo então, e aí continuamos na próxima. Mas eu quero que você esquecer, capítulo 10. Deus abençoe, irmão. Foi um prazer estar com vocês. Sempre é bom vir a Franca. Esquece do capítulo 10. Até logo.